Imagine Salvador, século XVII, uma cidade rústica, com lama, muita cana-de-açúcar e a corrupção que corre por suas ruas. Um cenário de aparente santidade por conta das igrejas, mas que escondia a sujeira de uma elite colonial. Embarque na nave e vamos estudar a poesia de Gregório de Matos. Salvador, século XVII, é movido por três grandes engrenagens da sua época. A econômica, muito pautada pela Companhia das Índias Ocidentais, por causa do ciclo da cana-de-açúcar. A política, Salvador era a capital da colônia, era onde se fazia presente o poder imperial, e a fé, como teatro da Contra-Reforma. Afinal, a igreja tenta dar um golpe para trazê-lo de volta. Pensamentos do período medieval, como o teocentrismo, como a própria ideia da Santa Inquisição, que ganha nome como Tribunal do Santo Ofício, que espalha um medo muito grande pelo mundo católico. Gregório de Matos Guerra, que viria a ganhar o apelido de Boca do Inferno por causa dos seus poemas satíricos, nasceu em 1636, filho de uma elite luso-brasileira que vivia em Salvador nessa época. Como é comum aos filhos dessa elite, ele é mandado para Portugal, onde vai cursar Direito na Universidade de Coimbra. Lembrando que a Universidade de Coimbra, durante muito tempo, ocupou o lugar do melhor curso de Direito do mundo e da melhor universidade também. Se formando, ele volta ao Brasil e vai exercer a função de juiz e de vigário. Era mais ou menos alguém que substituía algum cargo importante, ou até fazer a função de um padre substituto na época. Uma coisa importante em relação ao Gregório de Matos, que ele nunca se aderiu ao sistema. Ele tinha uma conduta inabalável ao sistema que operava na Salvador do século XVII. Sobre a poesia e a temática de Gregório de Matos, podemos separá-las em 4 temas básicos. A gente tem a poesia sacra ou religiosa, onde o eu lírico de Gregório de Matos, ora, é um argumentador muito arrogante sobre Deus, ora, ele é o pecador arrependido que espera ser perdoado por Deus. Quando a gente vai trabalhar com a temática amorosa, a gente vai ter esse amor, esse amante, melhor dizendo, esse amante assombrado, porque ao mesmo tempo que ele quer amar, ele tem medo do pecado. Por outro lado, a gente tem a poesia filosófica, onde o poeta vai refletir sobre o tempo e as constantes mudanças da coisa do mundo. E por fim, nós temos o poema satírico, onde ele vai ser o crítico implacável sobre o seu tempo. Na poesia sacra de Gregório de Matos, a gente tem que avaliar o eu lírico. Porque, por exemplo, no poema "Pequei, Senhor, mas não porque hei de pecado, de vossa clemência me despido, porque quanto mais tenho deliquido, a perdoar vós tem mais empenhado." Nesse poema, você percebe um eu lírico arrogante, o eu lírico xadrezista, que quer dar um checkmate em Deus. Por quê? Porque ele faz um poema praticamente argumentativo, porque ele apresenta a tese: eu pequei, Senhor, mas não é porque eu tenha pecado que eu vou abrir mão da vossa clemência. E aí ele vai colocando argumentos para essa tese. Quais são os argumentos? Porque quanto mais tenho pecado, vós a empenhar em perdoar, mais tem insistido. Então, se eu peco e você se empenha em me perdoar, o errado não sou eu, o errado é o pai que não corrige o filho. Ele continua o argumento que se basta um pecado para irar Deus, passa um gemido dele que Deus abrange. E ele continua depois, que na mesma culpa que Deus é ofendido pelo pecado, ele é louvado também por ser clemente e perdoar o pecador. Então, a todo momento, ele tenta dar um checkmate em Deus, até chegar no final, quando ele usa a própria palavra de Deus contra Deus, que ele usa a parábola da ovelha desgarrada e fala: eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória.
Então, esse poema caracteriza o período que o poeta era mais jovem, que a morte não era uma certeza para ele, por isso esse tom mais arrogante com Deus. Por outro lado, a gente tem um poema Buscando a Cristo, que é um poema em que o Gregório de Matos, já mais velho, já com a morte se aproximando, ele se reflete sobre a ideia de Cristo na cruz. E aí ele fala: a vós vou, braços sagrados, nessa sacrossanta cruz, né, que por me perdoais estáis aberto, por não castigar-me estáis cravado. Então ali ele percebe que o sacrifício de Deus foi para perdoar a humanidade, e ali ele quer ser fiel a Cristo, ele quer ser crente a Cristo, né? Então ele quer ser fervoroso na espera do perdão. Na temática filosófica, Gregório de Matos ele copia o Desconcerto do Mundo de Luís Vaz de Camões. Mostra o eu lírico preocupado com a passagem do tempo que passa e ninguém pode fazer nada, o tempus fugit, e também com a transitoriedade das coisas no tempo, ou seja, tudo está mudando. Nasce o sol e não dura mais que o dia, depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas morre a alegria. Já na poesia amorosa, nós temos um poeta que faz uma dicotomia, uma ambiguidade, um contraste entre as formas de ver a mulher. Ora, ela é elevada, é idealizada, comparada ao anjo, que a beleza dela faz a gente pensar em Deus. Ora, essa beleza que eu tanto quero, que eu tanto desejo, me faz temer o próprio pecado. E me faz confundir essa mulher como um anjo que tenta, mas que não me guarda. Ou seja, que faz vê-la como o próprio demônio que me tenta. Até o amor, muitas vezes, ele ora é elevado, capaz de idealizar a amada, ora ele é carnal. São os corpos que se entrelaçam. Sobre a poesia satírica, os poemas satíricos de Gregório de Matos, a gente tem que separar em dois tipos. Ele faz poemas onde ele acusa os seus desafetos. E aí são poemas carregados de palavrão, carregados de conotações sexuais, que visam ofender a pessoa, né, para que ele escreve poema. Seguindo aquela linha que a gente vê lá no trovadorismo da cantiga de maldizer. Mas os poemas que são mais interessantes, visando uma prova de vestibular, uma prova do Enem, por exemplo, são os poemas satíricos, inclusive já caíram umas 3 vezes no Enem. Então, quando a gente fala dos poemas satíricos de cunho político-social, eles são mais importantes, porque é o momento em que o Gregório está criticando toda a estrutura social da colônia. É só para vocês pensarem, ele vai criticar os mandos e desmandos do governo da época. Então ele era um desafeto do governador, né? O governador era seu desafeto. Ele faz vários poemas de teor muito sexual, né, para humilhar o governador, só para vocês terem ideia. Mas ele vai acusar politicamente os mandos de desmando, ele vai criticar a usura dos comerciantes, os comerciantes que extrapolam, né, no valor cobrado para o povo, né? Ele vai criticar uma justiça vendida e bastarda, né, que não é muito diferente de hoje, né? Quem tem mais dinheiro, né, tem mais chance, né, de vencer uma causa na justiça do que alguém que não tem dinheiro, tá? Ele vai falar sobre os oficiais da justiça que são corruptos. Ele vai falar também sobre o quê? Sobre a fofoca do povo, né? O povo, daqueles que ficam ouvindo as conversas por trás da porta para levar para a praça. Ele também vai criticar o povo, que é burro e louco, por aceitar tudo isso. Ele vai acusar os padres e as freiras sem virtudes. É muito interessante que, em relação a isso, um outro poeta, antes do Gregório, que é o Boccaccio, que escreveu Decameron, ele já falava da falta de virtude dos religiosos. Então, ele pega todas as esferas da sociedade e está criticando, ok? E não é à toa que ele vai ser chamado de boca do inferno. E não é à toa
por dizer a verdade, ele vai ser perseguido, porque a verdade, ela é difícil de ser dita, porque ela custa caro, mas a hipocrisia, tá? Essa aí é de graça. O Gregório, ele vai ser condenado pelas críticas que ele faz às pessoas, né, do governo, aos religiosos, e vai ser exilado para a África. E quando ele volta ao Brasil, ele é proibido de voltar à Bahia, e ele vai para Pernambuco, onde ele acaba falecendo. Depois de tudo que foi dito aqui, nós podemos perceber que Gregório de Matos foi o primeiro brasileiro a ter um instinto nativista aqui, de falar em proteção e luta pela sua terra natal, como ele fez em relação à Companhia das Índias Ocidentais durante a crise do ciclo do açúcar, né, falando do empobrecimento que foi deixado na Bahia. E também é muito importante a gente entender que ele foi o primeiro a ir contra o discurso oficial no Brasil, a levantar problemas dentro de uma colônia, né, portuguesa que estava ali, naquele momento, uma colônia fadada, né, ao fracasso por ambição da metrópole. Se quiser saber mais sobre o Barroco ou sobre a poesia de Gregório de Matos, tem 2 aulinhas, né, no Nave Literatura para você visitar. O link vai estar no corpo da descrição do texto. Então, mais, meus queridos, muito obrigado pela companhia nesse vídeo e até o próximo. Tchau, gente!